Santorini parecia irreal ao entardecer. As construções brancas refletiam a luz dourada do pôr do sol, enquanto o mar azul escuro brilhava abaixo das falésias. Turistas caminhavam pelas ruas estreitas, segurando taças de vinho. Música grega ecoava dos restaurantes e o vento quente carregava cheiro de flores e oceano. Era lindo, quase perfeito. Mas para Serena Moretti, aquilo não era férias. Era fuga. Aos 26 anos, ela tinha deixado Milão depois de descobrir que o homem com quem planejava casar mantinha outra mulher havia quase um ano. Então aceitou trabalhar temporariamente em um hotel boutique de luxo na Grécia durante o verão. Novo país, novo começo, sem lembranças. Ou pelo menos era isso que ela tentava repetir para si mesma. Naquela noite, o hotel estava lotado por causa de um casamento milionário que aconteceria na ilha. Tudo era caos. Funcionários correndo, convidados chegando, pedidos de última hora. E Serena mal conseguia respirar entre uma tarefa e outra. Foi então que ela derrubou uma bandeja inteira de taças de champanhe. O som do vidro quebrando ecoou pelo terraço sofisticado do hotel. Conversas pararam imediatamente. Ela fechou os olhos por um segundo, sentindo o rosto queimar de vergonha. Merda, sussurrou em italiano. Mas antes que o gerente começasse a gritar, uma voz masculina surgiu atrás dela. Calma, baixa, quase divertida. Definitivamente não foi a entrada mais discreta que eu já vi. Serena se virou rapidamente e esqueceu completamente do restante do mundo por alguns segundos. O homem diante dela parecia deslocado daquele ambiente luxuoso de um jeito estranho. Alto, bronzeado pelo sol, camisa branca de linho aberta nos primeiros botões, relógio caro no pulso e um olhar absurdamente intenso. Mas o que realmente chamou a atenção foi a tranquilidade dele, como se nada naquele lugar fosse capaz de atingir ele. Ele agachou calmamente para ajudar a recolher os cacos de vidro. Você não precisa fazer isso. Serena falou rapidamente. Eu sei, ele respondeu sem olhar para ela. Mas você parecia prestes a fugir correndo para o mar. Aquilo arrancou dela a primeira risada sincera em semanas. Pequena, mas real. Então ele finalmente ergueu os olhos. E foi pior, porque o olhar dele parecia perigosamente atento, como se estivesse tentando entender ela rápido demais. Sou Theo. Serena. Ele repetiu o nome devagar. Italiana. Na verdade, infelizmente, muito italiana. Theo sorriu de lado, e havia alguma coisa naquele sorriso, algo quente, viciante. Antes que ela pudesse pensar demais, o gerente chamou Serena do outro lado do salão. E quando ela voltou a olhar, Theo já estava indo embora pelo terraço iluminado. Mas então ele parou, virou parcialmente o rosto e disse: Santorini fica mais bonita de madrugada. Depois desapareceu entre os convidados. E Serena não fazia ideia de que aquele homem mudaria completamente o verão dela. Serena tentou esquecer Theo. Tentou mesmo. Mas Santorini parecia conspirar contra ela. Na manhã seguinte, o céu estava absurdamente azul. O hotel continuava lotado e o calor do verão grego fazia o ar parecer mais lento. Mesmo assim, ela não conseguia parar de pensar nele. No olhar, na calma. Na maneira como ele parecia enxergar coisas que outras pessoas ignoravam. E aquilo irritava Serena profundamente, porque ela tinha ido para a Grécia justamente para não sentir mais nada por ninguém. O problema era que Theo apareceu de novo, no pior momento possível. Serena carregava caixas de flores pelo corredor principal do hotel quando esbarrou em alguém ao virar a esquina. As flores quase caíram no chão. Você realmente tem um talento impressionante para acidentes. Aquela voz. Ela levantou os olhos imediatamente. Theo, outra vez. Agora usando óculos escuros, camisa clara dobrada até os antebraços e aquele mesmo sorriso preguiçoso que parecia perigoso demais. Serena sentiu o coração acelerar sem permissão. O que era ridículo, porque ela nem conhecia aquele homem. Você está me perseguindo? Ela perguntou tentando soar indiferente. Theo inclinou levemente a cabeça. Santorini é pequena. Não tanto assim. Aquilo fez ele rir baixo. E Serena percebeu algo estranho. Ele parecia genuinamente confortável perto dela.
como se não estivesse tentando impressionar, nem conquistar, só estar ali. Theo pegou uma das caixas das mãos dela antes que ela protestasse. Para onde isso vai? Você não precisa ajudar. Você sempre responde isso. Ela tentou ignorar o pequeno sorriso surgindo nos próprios lábios. Enquanto caminhavam pelo hotel, Serena começou a perceber o efeito que Theo causava nas pessoas. Funcionários cumprimentavam ele. Convidados reconheciam ele. Uma mulher chegou a parar para conversar rapidamente e perguntou se ele estaria no evento daquela noite. E Theo apenas respondeu: talvez. Aquilo despertou curiosidade imediatamente. Você é famoso? Theo olhou para ela por alguns segundos antes de responder. Depende da parte da internet. Muito específico. Muito suspeito. Mas antes que Serena perguntasse mais alguma coisa, eles chegaram ao terraço principal do hotel. E a vista era absurda. O mar infinito brilhando abaixo das falésias, barcos passando lentamente ao longe e o vento quente movimentando os cabelos dela. Theo colocou a caixa no chão devagar, mas não se afastou. Pelo contrário, ficou perto demais. Serena conseguia sentir o perfume dele misturado com maresia. E aquilo deveria ser ilegal. Você sorri pouco, ele comentou observando ela. E você observa demais. É meu trabalho. Ela franziu levemente a testa. E qual é exatamente seu trabalho? Theo apoiou os braços na mureta branca do terraço, o vento bagunçando o cabelo escuro dele. Eu fotografo lugares. Só lugares? Aquilo fez ele olhar diretamente para ela. Intenso, demorado. Às vezes pessoas. O silêncio ficou perigoso imediatamente, porque Serena sentiu o calor subir pelo corpo inteiro com a forma como ele disse aquilo. Então Theo tirou algo do bolso da camisa, uma fotografia instantânea, e entregou para ela. Serena olhou surpresa. Era dela. Na noite anterior, parada perto do mar segurando o prato dos funcionários enquanto observava o oceano sozinha. Ela nem tinha percebido que ele tinha tirado aquela foto. Mas o pior não era isso. O pior era que ela parecia feliz nela, livre, mais leve do que se sentia há meses. Você ficou bonita olhando para o mar. Theo disse baixo. Aquilo bagunçou completamente ela por dentro, porque fazia muito tempo que ninguém enxergava a beleza nela de um jeito tão simples, sem segundas intenções aparentes, sem esforço, só verdade. Serena levantou os olhos lentamente e percebeu que Theo ainda estava olhando para ela daquele jeito impossível de ignorar, como se o resto da ilha tivesse desaparecido. Depois daquela fotografia, Serena não conseguiu mais evitar Theo, e talvez nem quisesse. Os dias em Santorini começaram a ganhar uma rotina perigosa. Ela trabalhava no hotel durante as tardes caóticas de verão e encontrava Theo quando a ilha adormecia. Sempre de madrugada, sempre tarde demais. Como se os dois estivessem vivendo uma versão secreta de Santorini que o restante do mundo não conhecia. Numa dessas noites, Theo apareceu esperando ela perto da saída dos funcionários com uma motocicleta antiga parada ao lado das escadarias brancas da ilha. O vento quente da madrugada bagunçava o cabelo escuro dele enquanto segurava um capacete extra. Você termina de trabalhar sempre parecendo prestes a sequestrar um barco e fugir para outro país? Ele perguntou divertido. Serena riu baixo. Depende do dia. Theo entregou o capacete para ela. Então hoje vamos considerar um dia crítico. Ela deveria ter recusado. Definitivamente deveria. Mas 20 minutos depois estava abraçada na cintura dele enquanto atravessavam as estradas estreitas de Santorini sob o céu estrelado. As luzes das pequenas casas brilhavam nas montanhas ao longe, o cheiro do mar dominava o ar, e Serena sentia algo que não experimentava fazia muito tempo. Liberdade. Theo levou ela até uma praia escondida longe dos turistas. O lugar parecia secreto, água escura batendo calmamente nas pedras vulcânicas, pequenas lanternas iluminando um restaurante vazio à beira-mar e música baixa tocando ao fundo. Como você encontrou esse lugar? Theo puxou uma cadeira para ela antes de responder. Eu passo metade da vida procurando lugares que ninguém repara. Aquilo fazia sentido.
porque ele também parecia o tipo de homem que enxergava detalhes que o resto do mundo ignorava. Enquanto jantavam, Serena começou a descobrir partes dele aos poucos. Theo viajava constantemente fotografando hotéis, ilhas e destinos de luxo ao redor do mundo para revistas internacionais. Já tinha passado por Bali, Capri, Marrakech, Ibiza, sempre indo embora, sempre sozinho. Você nunca cansa de não parar em lugar nenhum? Serena perguntou observando o mar. Theo demorou alguns segundos para responder. Talvez eu ainda não tenha encontrado um motivo para ficar. O jeito como ele olhou para ela depois daquela frase fez o coração dela disparar imediatamente. E Theo percebeu. Claro que percebeu. Ele percebia tudo. Mais tarde, já perto do amanhecer, os dois caminhavam descalços pela areia escura da praia. O vento morno batia contra a pele de Serena enquanto ela segurava as sandálias nas mãos. Theo caminhava ao lado dela em silêncio confortável, até parar de repente. Ela virou o rosto. O que foi? Mas ele não respondeu imediatamente. Os olhos dele estavam presos nela outra vez, na forma como o cabelo dela se movia com o vento, na expressão mais leve, na risada que agora aparecia com facilidade. Theo se aproximou devagar, sem pressa, e Serena sentiu o corpo inteiro arrepiar, porque agora não existia mais dúvida sobre o que estava acontecendo entre eles. A tensão já era impossível de esconder. Você faz isso sem perceber, ele disse baixo. O quê? Me faz querer ficar. Aquilo destruiu completamente qualquer defesa que Serena ainda tinha. Ela prendeu a respiração quando Theo segurou delicadamente o rosto dela, as mãos quentes contrastando com a brisa do mar. E então ele beijou ela, lento, intenso, como se estivesse esperando por aquilo fazia tempo demais. O mundo inteiro pareceu desaparecer naquele instante. Só existia o som das ondas, o gosto salgado do mar no ar, e a forma como Theo segurava ela como se tivesse finalmente encontrado algo raro. Quando o beijo terminou, Serena ainda sentia o coração descontrolado dentro do peito. Theo encostou a testa na dela, sorrindo de leve. Mas então, o celular dele começou a tocar. E tudo mudou. Porque a expressão tranquila dele desapareceu imediatamente ao olhar a tela. Tensão, incômodo, quase preocupação. Serena percebeu na mesma hora. Está tudo bem? Theo desligou a ligação rápido demais. Sim, mas ela soube que era mentira. E pela primeira vez desde que conheceu Theo, Serena sentiu que existia alguma coisa sobre ele que ainda não conhecia. Alguma coisa grande. Depois daquela ligação, Theo mudou. Não completamente, mas Serena percebeu. As respostas ficaram mais curtas, os silêncios mais frequentes, e às vezes ela pegava ele olhando para o próprio celular com uma expressão distante, como se esperasse algum problema aparecer a qualquer momento. Mesmo assim, ele continuava procurando ela todas as noites, como se não conseguisse evitar. E Serena também já não conseguia mais fingir que aquilo era apenas um romance de verão, porque Theo tinha entrado na vida dela rápido demais, profundo demais. Numa tarde extremamente quente, Serena terminou o turno mais cedo e decidiu caminhar sozinha pela ilha. As ruas de Santorini estavam cheias de turistas, tirando fotos das cúpulas azuis, casais jantavam em terraços iluminados pelo sol dourado, e pequenas lojas vendiam joias artesanais e perfumes gregos. Mas Serena só conseguia pensar nele. Então resolveu fazer uma coisa impulsiva. Foi procurar Theo. Ela lembrava vagamente o nome do hotel onde ele estava hospedado por causa de uma conversa dias antes. Um resort absurdamente luxuoso no outro lado da ilha. Quando chegou lá, percebeu imediatamente que Theo não era apenas um fotógrafo. O lobby parecia cenário de filme. Carros luxuosos estacionados na entrada, seguranças, funcionários atentos demais e várias pessoas reconhecendo Theo quando ele atravessou o corredor principal. Algumas pediam fotos, outras cumprimentavam ele como alguém importante. Serena franziu levemente a testa. Aquilo não fazia sentido. Theo percebeu ela quase imediatamente, e a surpresa no rosto dele foi genuína. O que você está fazendo aqui? Eu podia perguntar a mesma coisa.
Ele soltou uma pequena risada nervosa, mas Serena percebeu a tensão imediata nos ombros dele, como se estivesse preocupado. Então uma mulher apareceu ao lado deles, alta, elegante, linda de um jeito intimidador, usando um vestido bege sofisticado e óculos escuros caros. Ela segurou naturalmente o braço de Theo antes de olhar para Serena. Você não respondeu minhas mensagens. Theo afastou discretamente o braço. Helena. Mas Serena já sentia o estômago afundar, porque existia intimidade demais ali. Helena então olhou diretamente para ela, educada, mas claramente avaliando. E você é... Antes que Serena respondesse, Theo falou rápido demais. Uma amiga. Aquilo atingiu ela pior do que deveria. Amiga. Depois de todas aquelas noites, todos aqueles olhares, o beijo na praia, Serena sentiu o rosto esquentar imediatamente. Theo percebeu, claro que percebeu. Serena, mas ela deu um passo para trás. Orgulho era a única coisa que ainda restava intacta nela depois do relacionamento destruído que deixou na Itália, e ela se recusava a sentir aquilo outra vez. Eu preciso voltar para o hotel. Theo segurou o braço dela antes que saísse. O toque ainda causava efeito demais. Não faz isso. Isso o quê? Ela perguntou tentando controlar a própria voz. O olhar dele ficou intenso imediatamente, quase desesperado. Mas antes que pudesse responder, Helena falou calmamente atrás deles. Theo, a reunião começa em 20 minutos. Reunião. Aquilo só piorava tudo. Serena olhou entre os dois mais uma vez e finalmente entendeu. Theo escondia muito mais do que ela imaginava, muito mais. Então soltou devagar o braço da mão dele. Você devia ter me contado quem realmente é, e foi embora antes que ele pudesse impedir. Mas naquela noite, pela primeira vez desde que chegou à Grécia, Santorini pareceu triste. Serena passou o restante da noite tentando odiar Theo, tentando convencer a si mesma de que aquilo tinha sido apenas mais um homem escondendo partes da própria vida. Mais um homem fazendo ela se sentir pequena, descartável. Mas o problema era que nenhuma lembrança dele parecia falsa, nem os olhares, nem as conversas de madrugada, nem o jeito como segurava a mão dela enquanto caminhavam pela ilha. E isso deixava tudo pior, porque significava que Theo realmente sentia alguma coisa. Só não tinha contado toda a verdade. Na manhã seguinte, Serena tentou focar no trabalho, mas Santorini parecia menor agora. Cada canto lembrava ele. A praia escondida, a motocicleta, a fotografia, até que no fim da tarde, enquanto organizava o terraço principal do hotel, ouviu passos atrás dela. E imediatamente soube que era Theo. O silêncio dele já era reconhecedor. Serena continuou arrumando as mesas sem virar o rosto. Você mentiu para mim. Theo ficou alguns segundos em silêncio antes de responder. Eu omiti. Ela soltou uma pequena risada sem humor. Nossa, que diferença enorme! Quando finalmente virou para olhar ele, o coração vacilou mesmo contra a vontade dela. Theo parecia cansado. De verdade. Camisa preta aberta no pescoço, cabelo bagunçado pelo vento e aquele olhar intenso agora carregado de preocupação. Helena não é minha namorada, mas claramente ela faz parte da sua vida. Faz. A sinceridade rápida dele desarmava Serena de um jeito irritante. Theo se aproximou lentamente. O resort onde você me viu pertence à minha família. Aquilo pegou ela completamente desprevenida. O quê? Ele apoiou os braços na mureta branca do terraço, olhando o mar lá embaixo. O pôr do sol tingia Santorini em tons dourados e laranja, enquanto turistas caminhavam pelas ruas estreitas da ilha. Mas Theo parecia distante daquele cenário agora. Mais sério, mais vulnerável. Meu sobrenome é Castellanos. Serena franziu levemente a testa. Então percebeu, porque até ela conhecia aquele nome. Hotéis de luxo, resorts, empresas espalhadas pelo Mediterrâneo inteiro. Uma família bilionária extremamente conhecida na Europa. Theo observou a reação dela em silêncio. Eu sabia que você me olharia diferente se soubesse. Então você decidiu fingir ser outra pessoa? Não. Ele respondeu imediatamente.
Com você foi a primeira vez que eu senti que podia ser eu mesmo. Aquilo atingiu Serena forte demais, porque a voz dele parecia real, dolorosamente real. Ela desviou o olhar tentando recuperar o controle. E a Helena? Theo passou a mão lentamente pelo rosto, claramente irritado. Nossas famílias tentam juntar a gente há anos. O estômago de Serena afundou. Tentam? Eu nunca quis aquilo. Mas ela age como se já fizesse parte da sua vida. Theo soltou uma pequena respiração cansada. Porque no mundo em que eu cresci, ninguém pergunta o que você quer. O vento quente atravessou o terraço em silêncio. Serena observava ele tentando entender o homem por trás de toda aquela imagem perfeita. E pela primeira vez percebeu uma coisa. Theo parecia preso numa vida luxuosa que provavelmente qualquer pessoa invejaria, mas preso mesmo assim. Então ele tirou algo do bolso. Uma fotografia, outra vez. Mas dessa vez era diferente. Era Serena rindo na motocicleta dele dias antes, o cabelo bagunçado pelo vento e o mar aparecendo ao fundo. Ela nem tinha percebido que ele tinha tirado aquela foto. É assim que eu vejo você, Theo disse baixo. Serena sentiu o coração acelerar imediatamente, porque ninguém nunca tinha olhado para ela daquele jeito, como se ela fosse algo raro, importante. Theo se aproximou mais, perto o suficiente para ela sentir o calor dele outra vez. Eu não escondi quem eu era porque queria brincar com você. O olhar dele desceu lentamente para os lábios dela antes de voltar para os olhos. Intenso, quente, perigoso. Eu escondi porque pela primeira vez, eu queria que alguém gostasse de mim antes do sobrenome. O silêncio entre os dois ficou sufocante, porque Serena acreditou nele. E isso era o mais perigoso de tudo. Depois daquela conversa no terraço, nada mais foi igual entre Serena e Theo, porque agora não existiam mais mentiras, nem versões incompletas, só os dois, e tudo aquilo que sentiam. Naquela noite, Santorini parecia ainda mais bonita. As luzes douradas iluminavam as construções brancas da ilha, música grega ecoava ao longe pelos restaurantes e o vento quente fazia o mar refletir a lua como prata líquida. Theo levou Serena até o topo de uma das partes mais altas da ilha. Um lugar silencioso. Longe dos turistas, longe do restante do mundo. Só havia o som do oceano lá embaixo e pequenas lanternas iluminando o caminho de pedra. Serena caminhava ao lado dele em silêncio, mas dessa vez era um silêncio confortável, intenso. Daqueles que dizem mais do que palavras. Quando chegaram ao mirante, ela parou por alguns segundos apenas observando a vista. Santorini inteira brilhava diante deles. Os barcos iluminados cruzavam lentamente o mar escuro, enquanto o vento quente movimentava o vestido leve dela. Meu Deus! Serena sussurrou. Theo observava ela. Não a paisagem. Ela, como sempre fazia. Eu queria trazer você aqui antes do verão acabar. Serena virou lentamente o rosto. Por quê? Theo demorou alguns segundos para responder, como se estivesse a escolher as palavras com cuidado demais. Porque tudo muda rápido na minha vida. Ativo apertou imediatamente o coração dela. Mas então ele se aproximou devagar, os olhos intensos presos nela. Só que desde que conheci você, a mão dele tocou delicadamente o rosto dela. Quente, cuidadosa. Pela primeira vez eu não quero ir embora. Serena sentiu o peito apertar forte, porque ela também estava completamente apaixonada por ele agora. E talvez fosse tarde demais para tentar impedir aquilo. Theo aproximou o rosto lentamente, as testas quase encostando. Você me assusta, ele confessou baixo. Ela soltou uma pequena risada nervosa. Isso não parece muito romântico. Aquilo fez Theo sorrir. Um sorriso verdadeiro, bonito, daqueles raros. Porque eu nunca precisei de ninguém antes. O coração dela praticamente parou naquele instante. E então ele beijou ela. Mais intenso do que todas as outras vezes. Como se estivesse tentando colocar naquele beijo tudo que não sabia explicar.
As mãos dele seguravam a cintura dela com firmeza, enquanto o vento atravessava o mirante iluminado pela lua. Serena sentia o corpo inteiro arrepiar cada vez que Theo aproximava ela mais dele. O beijo foi ficando mais lento, mais profundo, mais perigoso. Até Theo encostar ela delicadamente contra a parede branca de pedra do mirante. Os dedos dele deslizaram devagar pelas costas dela, enquanto Serena sentia a respiração falhar completamente. Theo. Ela sussurrou entre os beijos. Mas ele apenas encostou a testa na dela, tentando recuperar o próprio fôlego. Como se ela também bagunçasse ele por inteiro. E bagunçava. Muito mais do que Serena imaginava. Naquela madrugada, Theo levou ela até a suíte onde estava hospedado. As enormes janelas de vidro mostravam o mar escuro iluminado pela lua, enquanto as cortinas brancas balançavam suavemente com o vento da ilha. Tudo parecia cinematográfico demais para ser real. Mas nada chamou mais a atenção de Serena do que a forma como Theo olhava para ela, como se não conseguisse acreditar que ela realmente estava ali. As mãos dele tocaram lentamente a pele dela, sem pressa, como se quisesse decorar cada detalhe, cada reação, cada arrepio. E Serena percebeu naquele instante que nunca tinha sido desejada daquela forma antes. Não apenas fisicamente, mas completamente. Na manhã seguinte, ela acordou com o sol dourado entrando pela suíte e encontrou Theo observando o mar na varanda. Descalço, camisa aberta, cabelo bagunçado, bonito de um jeito quase irritante. Quando ele percebeu que ela acordou, sorriu imediatamente. Aquele sorriso calmo que agora parecia casa. Serena caminhou até ele devagar e abraçou sua cintura por trás. Theo segurou as mãos dela, entrelaçando os dedos. "No que você está pensando?" Ela perguntou baixo. Ele virou parcialmente o rosto. "Que talvez Santorini tenha sido a primeira coisa boa que aconteceu comigo em muito tempo." Serena encostou a cabeça nas costas dele, sentindo o som tranquilo do mar lá embaixo. E pela primeira vez desde que chegou à Grécia, ela não sentia vontade nenhuma de fugir. O verão em Santorini acabou 2 semanas depois, e Serena achou que aquilo destruiria os dois, porque Theo continuava tendo uma vida caótica, cheia de viagens, reuniões e expectativas da família Castellanos, enquanto ela ainda era apenas uma garota italiana tentando reconstruir a própria vida. Mas Theo não deixou ela ir embora sozinha. No dia em que Serena arrumava as malas para voltar à Itália, encontrou Theo esperando na porta do Hotel Boutique logo cedo. Camisa branca amarrotada, óculos escuros, 2 xícaras de café nas mãos e aquele olhar impossível de ignorar. "Você vai me olhar desse jeito triste ou vai me beijar antes de ir embora?" Serena riu baixo imediatamente, porque Theo sempre conseguia arrancar dela versões mais leves de si mesma. Mesmo nos momentos difíceis. Ela caminhou até ele devagar. "E o que acontece agora?" Theo ficou alguns segundos em silêncio olhando ela. Então respondeu: "Agora eu faço a primeira coisa impulsiva da minha vida." Serena franziu levemente a testa. "O que isso significa?" Theo pegou uma passagem dobrada dentro do bolso da camisa e entregou para ela. "Destino: Barcelona." Os olhos dela se arregalaram imediatamente. "Theo, eu comprei 2 apartamentos no ano passado." Ele disse calmamente. "Mas nunca morei em nenhum deles porque nenhum parecia casa." O coração dela disparou. "E agora parece?" Theo segurou delicadamente o rosto dela, o olhar intenso, sincero, completamente apaixonado. "Você virou minha casa, Serena." Aquilo acabou com qualquer defesa que ainda existia nela. Então ela beijou ele no meio da entrada do hotel, enquanto o vento quente de Santorini atravessava as ruas brancas da ilha. E daquela vez, não parecia despedida, parecia começo. Meses depois, Serena se mudou para Barcelona. Theo diminuiu drasticamente as viagens. Ela começou a trabalhar na curadoria artística de hotéis boutique da família Castellanos. E aos poucos, os dois construíram uma vida que não parecia perfeita, mas parecia deles. Tinham discussões, ciúmes, dias difíceis. Mas também tinham madrugadas cozinhando juntos, viagens espontâneas pela costa da Espanha, banhos de mar no verão
e o hábito de sempre assistir o pôr do sol na varanda do apartamento deles, porque Theo ainda dizia que Serena ficava mais bonita olhando para o mar. 2 anos depois, Theo levou Serena de volta para Santorini, o mesmo mirante, as mesmas luzes espalhadas pela ilha, o mesmo vento quente atravessando a noite. Mas dessa vez, havia algo diferente. Ele parecia nervoso, muito nervoso. Serena percebeu imediatamente. Você está estranho. Theo soltou uma pequena risada sem humor. Então colocou a mão no bolso da camisa lentamente. Isso é culpa sua. Minha. Antes de você, eu nunca ficava nervoso. Aquilo fez Serena sorrir. Mas o sorriso desapareceu no instante seguinte, porque Theo se ajoelhou, ali mesmo, no lugar onde tinham se beijado pela primeira vez de verdade. Os olhos dele estavam brilhando levemente enquanto segurava uma pequena caixa preta nas mãos. Você apareceu no pior momento da minha vida. Ele disse baixo, e transformou tudo. Serena já sentia lágrimas descendo pelo rosto. Então eu só quero te perguntar uma coisa. Theo abriu a caixa. Um anel delicado brilhou sob as luzes de Santorini. Você aceita continuar bagunçando completamente a minha vida para sempre? Serena começou a rir no meio do choro. E respondeu exatamente da forma que Theo esperava. Só se você continuar ficando. E naquela noite, enquanto Santorini brilhava abaixo deles mais uma vez, Theo Castellanos finalmente encontrou um motivo para nunca mais ir embora.